E como você tem visto as pesquisas, você acredita 100% nelas? Não. Não acredita? Não, Você acha que tem manipulação? Eu acho que assim, a maior parte dos institutos de pesquisa, eles produzem os resultados deles conforme pedido dos clientes deles. Sim. Renan, você é contra o fundo eleitoral, fundo público? E se sim, como que você tem financiado a sua pré-campanha? Que eu sei que gasta muito, né, cara? Essas andanças suas. Cara, eu tô rodando de carro. Eu tô fazendo a pré-campanha toda com doação das pessoas e os valores que as pessoas compram em produtos para o partido. Esse dinheiro fica para dentro do caixa e a gente está usando para viajar com o caixa do partido. Não tem dinheiro público? Não tem. O partido terá direito a uma merreca em termos de fundo eleitoral quando comparado aos outros partidos. Mas esse fundo eleitoral vai ser usado majoritariamente para as campanhas de deputado federal. Então, você vai utilizar, então, o fundo? Eu, pessoalmente, se usar, vai ser muito pouco. A missão vai usar? A missão irá usar. A gente avisou que vai usar desde 2021. A gente já tinha alertado, olha, nós vamos passar por uma transição para começar a usar. Sempre votamos contra. Então, os nossos votos são sempre contrários. E ainda que eu acho que hoje você participar de uma eleição com um grupo político grande, sem um fundo, sabendo que os outros estão usando, é absolutamente desleal. Você não tem condição de competição. Então, nós não podemos abdicar dele, mesmo que hoje seria bom cortar para todo mundo, né? Seria ou bom cortar para todo mundo, ou regulamentar de uma maneira em que o fundo sirva como um instrumento de fomento a boas políticas públicas, que é um dos projetos que eu tenho. Se não for possível extinguir o fundo, que o fundo partidário e que o fundo eleitoral não sejam determinados hoje pelo número de deputados que se elege, que é o modelo atual. Você tem que eleger um monte de deputado, e aí bota tiririca, bota qualquer coisa. O cara faz os votos e o líder partidário ganha o dinheiro. O que a gente quer fazer é mudar. Vai ser assim. O prefeito que entregar indicadores de desempenho, de performance, por exemplo, cobertura de esgoto, ranking do Saeb, fila de atendimento, insulto, tudo. Você criar as métricas. Teve a métrica certinha, ele ganha uma pontuação, essa pontuação é ponderada pelo tamanho da cidade. O partido desse prefeito ganha o dinheiro. Se o partido não consegue atingir essas métricas, ele não ganha o dinheiro. Ponto. Então, qual o objetivo do partido? Não é mais eleger os tiriricas. É colocar prefeitos bons em cidades boas, que aí vão entregar esse partido, fundo partidário eleitoral. Bons gestores, né? Sim. Sim, perfeito. E o resultado não ser medido pelo povo. Porque o povo erra na votação. O povo vota mal. O povo não sabe assim, determinar se um prefeito teve um bom mandato ou não. Até porque o povo, em grande medida, vende o voto dele. Sim. E como você tem visto as pesquisas, você acredita 100% nelas? Não. Não acredita? Não, você acha que tem manipulação? Eu acho que assim, a maior parte dos institutos de pesquisa, eles produzem os resultados deles conforme pedido dos clientes deles. Eu acredito aí em 2, 3 institutos que o que eu ouviria: Datafolha, Atlas, acho o Atlas o melhor de todos, e Quest, acho que o Felipe da Quest é idôneo. O resto eu não... Paraná... Não põe a mão no fogo de maneira alguma. E como que você vê a sua figuração nessas pesquisas? Então, nos que eu confio, eu apareço no mínimo com 3%, que é Quest, que é tipo Datafolha, e Atlas, a Quest é 2 a 3. No Atlas eu apareço de 3 a 4. E é um começo. Eu preciso buscar chegar pelo menos a 7, 8, 9, 10% até o início das eleições. Então eu estou rodando o Brasil para aumentar. E eu concordo com as métricas da Atlas. A Atlas é que vem mais capturando o fenômeno, minhas movimentações. Então eu rodei bastante no Nordeste, aí eu subi no Nordeste. Eu rodo muito bem com o público de 16 a 24 anos, eles captam isso. Então me parece um instituto de pesquisa não só idôneo, porque eles têm presença global e acertaram uma parte das eleições, mas mais preciso. Entendi. E vocês vão ter candidatos a governadores em todos os estados? Vamos onde houver viabilidade, onde os candidatos forem bons, sim. Minas, vocês estão bem, né? Com o Ben Mendes? Ou não? Sim. Sim. Iniciou bem o trabalho dele. Parece redundante, o Ben iniciou bem o trabalho. É um cara muito, muito legal. Eu conhecia pouco do trabalho dele anterior. Já tinham me falado, olha, quando ele opina politicamente, ele opina igual a vocês. Aí fui conversar com ele. Muito inteligente, muito ponderado. É um exemplo de cristão, porque eu vira e mexe, me pego cometendo muitas críticas justas a igrejas como a Lagoinha, por exemplo, o envolvimento dela em escândalo de corrupção. Você bate bastante na Lagoinha, né? E aí eu acho importante ter figuras cristãs dentro do universo da política
que são aquilo que elas pregam, e é o caso do bem. Então a gente dá a oportunidade para pessoas com esse perfil no nosso grupo, é muito legal. É um cara que vem estudando muito, está construindo um plano de governo e montando um time. Ou foi alvo agora de uma injustiça, e ele, acho que pela primeira vez, assim, uma pessoa que produzia conteúdos na internet pertencia a um grupo, né? Ele foi alvo de um cancelamento, estava mostrando uma imagem que dava a entender que ele tinha batido uma mulher, ele não tinha, ele estava apanhando lá sem parar. E a gente soltou a versão com ele, defendemos ele publicamente. Foi muito bom. O melhor exercício para você descobrir que você tem um grupo político, ou mesmo uma família, é um mau momento. É enfrentar o mundo com alguém. A gente agora se tornou muito mais próximo por causa disso. Porque vencer é sempre mais fácil, é sempre gostoso. Né? Eu vi um comentário aqui, falando que para perguntar sobre o Maim Mendes, que ele agrediu. Mas assim, eu não vi, eu até acompanhei o vídeo do Maim Mendes, que ele postou ontem, de 35 minutos, e realmente ele foi agredido. Muito agredido. Muito agredido. E assim, ainda falaram, não, ele foi lá, não, ele realmente tinha comprado um piso para ele. Era um cliente. Né? Era um cliente, não tinha nada a ver. Uma mulher que surtou com a presença dele ali e começou a quebrar coisas nele e tal. Uma mulher que se aproveita do fato de ser mulher. É lógico, é lógico. Né? Tanto que ela fala, né? Conseguiu o que eu queria. Que isso, sabe? Enfim. Mas eu olhei os comentários, as pessoas entenderam o que aconteceu. Acho que isso até fortaleceu ele. Muito, muito. Tanto que ele obteve mídia nacional em cima desse caso. Exatamente. Eu vi um vídeo seu que você já inicia falando, eu vou prender o Lula. Daí, isso não é uma narrativa política, porque o presidente não tem esse poder. Olha, se eu voltar a entregar os instrumentos de investigação da parte do Estado, se for investigado de verdade e punido as pessoas envolvidas no escândalo do INSS e no do Banco Master, vai sobrar para o Lula. Você acha? Com certeza. Assim, o senhor de 80 e poucos anos, que já passou o que passou, melaria a mão nesse escândalo? Pelo amor de Deus. Né? Quando você é viciado em roubar, você começa a roubar até pelo esporte. É igual o tarado, né? O tarado tem uma, duas, três, ele precisa de tanta amante. A coisa vira, né, um dever de ofício. Vai explicar para um cara que já é bilionário roubando que ele quer roubar mais ainda. Qual o porquê, né? A pessoa, na verdade, aquilo faz parte do universo dela. E não é nem assim, porque olhando para o Lula, não é nem o Lula, ele queria meter a mão. O entorno dele é corrupto, o filho dele é corrupto. O Lulinha, acho que não há dúvidas de que o Lulinha precisa ser preso. Ele está envolvido diretamente no escândalo do irmão dele. Quebrou o sigilo já? Agora barraram, né? Mas assim, barraram, mas as movimentações financeiras, os depoimentos, ele próprio reconheceu que tinha relação com o careca do INSS. Então, ali não há muito que seja feito. E quando a gente olha a presença dele, depois a presença do irmão do Lula, no caso, e a presença do PT de maneira quase institucional no caso, a gente sabe que é um escândalo que rola dentro do Palácio do Planalto, de maneira bem clara. Que envolve outros partidos também. Né? Mas óbvio. Começou no governo passado, né? Ele começou em outros, né? Assim, esse aqui é um escândalo. Isso aqui é uma derivada, no fundo, de uma coisa. O escândalo da INSS. É a derivada do surgimento das fintechs, que não é ruim, eu não sou a favor de regulamentar, eu acho que a gente tem que punir quem comete crime. E o da ideia, que como alguém um dia descobriu, teve a eureka de, olha, pessoas aposentadas são facilmente manipuláveis, você oferece um dinheiro fácil, você faz a pessoa assinar um contrato, e aí você vai metendo o crédito consignado, que é um crédito que não tem risco, porque você está basicamente roubando a aposentadoria. Né? Então, voltemos para o começo da conversa que a gente falou, não, mas o cara tem os direitos dele. Que direitos? A aposentadoria é um dinheiro, é um duto de dinheiro roubado num método piramidal de extração do dinheiro das pessoas completamente maluco e que termina nos escândalos multibilionários dessa natureza. A origem, inclusive, desse escândalo do INSS, ela remonta também à origem do escândalo do Banco Master. Porque antes de haver o Master, já viu o Credit Sexta, que era um produto que baseava-se em crédito, em grande medida, em crédito consignado. Que o Ratinho anunciava, né? Acho que anuncia até hoje, né? E o escândalo do INSS, portanto, ele atravessa vários governos e ele acelera agora nesse governo aqui. Teve elementos que você vai poder jogar no governo do Bolsonaro tranquilamente. Né? Um deles é uma medida provisória que aumentava os consignados, emitida pelo João Roma, que era do PL, era do governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro poderia fazer consignado até de LOAS, sim, de BPC. Eles botaram no auxílio emergencial. Então. Né? Um absurdo, né? Foi. Eu acho que não deveria ter consignado nenhum, Renan. Eu acho que se não, o banco também quer emprestar, empresta por fora. Sim. Confie na pessoa, mas sim. Pô, é um absurdo. É porque o consignado virou uma malandragem, porque é um crédito líquido e certo.
É um direito, assim, o cara vai receber. Então por que ele está cobrando juros? Mas ele não cobra juros barato. Não é um juros barato, só que o recebível supostamente é líquido certo. Então criou-se um mercado, e aí como todo mundo percebeu que é fácil você enganar o senhor e a senhora de idade, que em geral não tem, vamos botar aqui uma capacidade de julgamento do que é justo ou não é, ou correto ou não é, e que é movido às vezes por sentimentos de curto prazo, tipo alguém quer 100 mil reais agora? Fica tranquilo, eu vou adiantar uma grana aí na conta, não, tal. Se for educado com o idoso, você consegue tudo com ele. Então, é a natureza desse escândalo. O Lula está envolvido nisso e o Lula está envolvido no Master. Tanto que a delação do Vorcaro que está pronta, ela pega muito o governo Lula. E aí a gente vai saber qual foi o papel do Lula no caso do Master aqui. Que teve um papel de protelamento, de inúmeras iniciativas que poderiam atrapalhar o Vorcaro, isso já sabe. Agora, qual mais? Será que o Lula realmente foi o cara que apresentou o Maduro para o Vorcaro ir comprar poços de petróleo na Venezuela? Porque quem fez a mesma coisa, o mesmo caminho, foi o Joesley Batista, do JBS Friboi. Foi o Lula que fez isso? Qual o ganho do Lula nisso? Teve 4 visitas fora de agenda oficial, sim, né? Sim. Quando a gente soma isso também, o fato do Guido Mantega receber 1 milhão por mês. 1 milhão por mês, cara. O Lewandowski, 250 mil por mês. E aí a gente fala, não, foi por quê? Porque o Guido Mantega não tem consultoria do Mantega, não é nem pelo Mantega. Aquele dinheiro é pelo contato com o Lula. Ele está pagando uma propina para estar próximo do Lula. É isso que o Vorcaro fez. Igual o contrato que ele fez com a esposa do Xandão, ou contratos com. Ele fez um com a Semineto. Por que todo mundo está prestando consultoria? Que consultorias são essas? Com a Lagoinha, né? Uma ligação com a Lagoinha, doações para a campanha do Tarcísio, campanha do próprio Jair Bolsonaro, né? Então, assim, o Vorcaro, ele estendeu os tentáculos dele em todos os ramos, onde ele podia, né? Para se garantir, né? Tanto que ele teve um surto na cadeia agora, esses dias atrás. Aí, sim, esmurrou a parede, falando, os caras falaram que ia me tirar daqui e estão me abandonando, né? Por eles, né? O ideal era o Vorcaro morrer, né? Você pegar assim, o Vorcaro sabe demais. Tem fotos de festas. Né? Vídeos. Então, assim, complicado. Segundo turno. Digamos que você não chegue, esteja Lula e Flávio. Que lado você vai? Estarei eu lá. Eu não trabalho com essa hipótese. Nunca. Jamais vou trabalhar com outra hipótese. Imagine ir para uma batalha falando, eu vou perder, o que eu vou fazer? Não. Eu vou para o segundo turno. Não tem uma exposição, pô. Uma hipótese. Também não trabalho com hipótese. Nenhuma. Não? Tá. Nós estamos aí numa ameaça de greve dos caminhoneiros. E com a crise do diesel, né, do petróleo, de forma mundial. Como que você resolveria, se você fosse presidente, essa questão do diesel? Porque a gente sabe que tem os atravessadores que aumentam o preço para a questão do transporte e não tem um tabelamento por parte do governo. Como é que você resolveria isso? Olha só, o governo já trabalha hoje com política de preço na Petrobras e foi isso que praticamente quebrou a Petrobras no período do governo Dilma. Então, as políticas de governo de interferência na Petrobras já geraram distorções bizarras que custaram muito para o Brasil. Foi uma crise colossal naquela época. O Brasil depende, como qualquer nação, mas o Brasil depende do petróleo, porque petróleo significa fazer preço de comida, né, em bom português. Então, há uma dependência energética dessa matriz bizarra para nós. Infelizmente, o Brasil não tem a capacidade de fazer o ciclo completo para que ele possa ter, vamos dizer, seus estoques reguladores, ou ele tenha uma independência, uma autonomia, e tampouco ele se precaver diante dessas intempéries futuras, né? Então pintou uma crise agora e o Brasil está não vou usar uma palavra feia aqui, mas o Brasil está de calça arriada nessa história, né? O que o presidente da República tem que fazer é aumentar o poder de precaução, é fazer você ter toda a capacidade de refino, produção aqui, para você ter autonomia. O Trump estava se jactando disso, ele falou, nós somos os maiores produtores, eu estou muito tranquilo com essa crise. Lógico. Nesse sentido, o Trump consegue, com a capacidade dele de produtor, com empresas americanas ao redor do mundo e com produção interna muito robusta nos Estados Unidos. E de roubar a Venezuela também, que ele está roubando, né? Olha, cara, navios de petróleo, de barris, todos os dias. Enfim, eu não vou ficar entrando nessas disputas regionais se está roubando ou não está roubando o petróleo da Venezuela. O petróleo da Venezuela está sempre roubado, antes de ter roubado pelo próprio Maduro com a PDVSA. Né? Dito isso, que eu não acho que o Trump não tenha os interesses menos republicanos possíveis para cima da Venezuela. Sim. Agora, para o Trump,
Ele nem precisaria disso. O Trump ele tem o petróleo dos Estados Unidos e eles podem fazer esse jogo, que é um jogo em que eles jogam pressão inflacionária nos adversários deles. Ele pode jogar agora pressão inflacionária na China, ele pode jogar pressão inflacionária nos concorrentes dele. Então, esse jogo de crise, para quem é o jogo em que quem pode mais chora menos. Um presidente brasileiro tem que entender que soberania, que o Lula tanto gosta de falar, é sobre ter soberania energética. Sim. E não ser pego de calça curta num jogo desses. Tá? Agora a gente teve um mercado de petróleo que ficou hiperregulado por muito tempo. A gente pegou um setor de petróleo que o governo ficou fazendo política de preço e detonou a Petrobras por muito tempo. E nós também não temos capacidade de investimento completa. Então o Brasil não consegue fazer o ciclo completo e não consegue ter estoque regulador. Você acha que deveria privatizar a Petrobras? Como um todo, não. Tá. Não, mas eu acho que é o setor completo. A gente tinha que ter toda a parte de refino, produção de gasolina, produção de biodiesel, de diesel interna, funcionando aqui no Brasil, de maneira que não dependesse só do petróleo, de maneira clara. Hoje, por exemplo, a gente podia ter uma produção muito maior de biodiesel, usando os recursos energéticos oriundos da agricultura. Por exemplo, você ter biodiesel de milho, biodiesel de cana, e você começar, né, a fazer preço nessa área também, porque a gente sobrevive muito por conta do etanol. A gente pode fazer instrumento similar. Precisa desburocratizar, né, meu? Demais. Então, sim, políticas de privatização, sim. PPPs, sim. Convidar a iniciativa privada para atuar de maneira bem clara e se tornar autônomo para que essas flutuações de preço não afetem a gente. Sim. Urnas eletrônicas, você acredita nelas? Confia? Eu acredito, ainda que recentemente eu tenha ouvido umas fofocas aí boas, mas eu acredito nas urnas eletrônicas. Acredita, né? Acredito. Acredito e acho que todo mundo... O lance é, se há algo, que eu não acho que haja, não é aquilo que os bolsonaristas apresentaram em 2022. Aquilo era fraude pura e simples deles. Tanto que foi, né, pegar as conversas de WhatsApp e demonstrar que aquele argentino que disse que viu o log do não sei o quê, eles mesmos, acho que foi o Eduardo Bolsonaro mandou eles soltar uns vídeos, inventou uma mentira na internet e soltou. Então, se há, que eu não acho que exista, não é definitivamente através do método apresentado pelos bolsonaristas. Sim. Para mais vídeos do Partido Missão, se inscreva no canal Escolha Missão, deixe o like e compartilhe o vídeo.